Olá, pessoas, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Leandro Menezes, professor de Ciências Humanas, e que nesse encontro tem por propósito apresentar algumas discussões sobre atualidades, visando, sobretudo, o bom direcionamento de vocês para as questões do Enem. A pauta do nosso encontro de hoje é fundamentalmente direcionada à questão da sustentabilidade. E aí, qual é a minha meta na construção desses nossos 50 minutos aqui de debate? E eu digo debate porque após a aula eu espero receber alguns feedbacks de vocês, alguns direcionamentos em termos de análise, né? Seja filosófica, sociológica, histórica, ou de um diagnóstico, sobretudo, da geografia, né? Vinculado ao tema de hoje, que é sustentabilidade. Primeira meta nossa, delimitar conceitualmente o que é sustentabilidade, né? A sustentabilidade, de uma forma sintética, diz respeito a todo um projeto, seja individual, seja de uma empresa, seja de políticas públicas, de construir um projeto de uso consciente dos recursos naturais. E, sobretudo, visando preservar, não comprometer as gerações futuras, né? Gerando um bem-estar, uma condição ambiental favorável para que as próximas gerações possam usar, inclusive, os recursos da natureza. Então, isso envolve toda uma reflexão sobre desenvolvimento econômico, toda uma reflexão sobre preservação ambiental. E aí a gente tem hoje figuras emblemáticas, como uma jovem que deve estar hoje na faixa aí dos seus 20 anos de idade, chamada Greta Thunberg, que se tornou uma ativista ambiental e tudo mais, né? Muito jovem, 20 anos. Muito antes dela, já havia uma série de discussões muito consolidadas sobre a questão ambiental, que a gente vê, sobretudo, ganhar força institucional, ganhar força política, diplomática, a partir dos anos 70. Né? Talvez o primeiro grande evento global de reflexão ambiental tenha sido a Conferência de Estocolmo, que ela ocorreu em 1972, na cidade de Estocolmo, inclusive, coincidentemente, a mesma cidade em que essa ativista nasceu. Ali foi um evento organizado pelas Nações Unidas, vinculado à ONU, né? E que teria por debate pensar em um desenvolvimento sustentável para o meio ambiente. Essa conferência ela acabou ganhando um impacto ainda maior, mais objetivo, digamos assim, anos mais tarde, umas 2 décadas mais tarde, em 1997, com um chamado Protocolo de Quioto. Por quê? Porque ali as discussões elas foram mais bem direcionadas, né, nessa conferência, vinculada lá no Japão, vinculada sobretudo a discussões sobre mudanças climáticas. Aí começa uma reflexão, inclusive, em torno de aquecimento global e do quanto a utilização dos nossos recursos industriais, desde a Revolução Industrial, ou seja, então, desde o final da Idade Moderna, século XVIII, para o século XIX, o quanto que o excesso dessa produção tem gerado prejuízos em termos de recursos ambientais. Isso ganhou mais força ainda aqui no Brasil, porque o Brasil, justamente por ser um país continental, justamente por seu histórico de conexão, né, territorial com a Amazônia, passou a ser um polo para as Nações Unidas de discussão sobre preservação ambiental. De modo que a gente, especialmente ali na cidade do Rio de Janeiro, organizou dois grandes eventos de escala global, talvez os dois últimos maiores eventos de discussão climática, de discussão sustentável, de economia verde, promovido pela ONU e talvez dos mais destacados do mundo, que foi o ECO 92, eco, remetendo à palavra oikos em grego, que significa casa, e eco também no sentido de ecologia, né? 92, porque ocorreu no ano de 92 e que tinha discussões ali de projetos, de metas muito bem claros, né? Sobre padrão de consumo, proteção de recursos naturais,
desenvolvimento de novas tecnologias que não desacelere a capacidade industrial, mas que aumente a boa gestão ambiental, né, por parte dos países, redução de poluentes e tudo mais. 20 anos mais tarde, a gente viu acontecer aqui no Brasil a Rio Mais 20, né? Exatamente quando completou 20 anos do Eco 92. E é exatamente sobre isso que eu quero dar um destaque para vocês, passando um pequeno vídeo que resuma o que foi essa Rio Mais 20, né? Não me ocorrendo, pulando aqui, nos anos 80 ainda teve um outro evento em Montreal, no Canadá, de um evento chamado, que desencadeou no Protocolo de Montreal, que visava pensar em caminhos de redução dos impactos na camada de ozônio, né? Tentando pensar em produtos de atividade industrial, tecnológica, de bens de consumo, que diminua a produção dessa substância que das substâncias químicas, né, responsáveis pela destruição ali da camada de ozônio. Beleza? Eu vou compartilhar a minha telinha para que vocês assistam um vídeo feito pelo Greenpeace, que fala exatamente sobre a importância do Rio Mais 20, esse evento que foi organizado no nosso país. Tá bom? Então vamos lá, compartilhar aqui a tela. Vocês devem estar vendo minha tela agora. Um vídeo bem curtinho, de 1 minuto e meio. Então vamos a ele. Uma recente Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável foi realizada em junho de 2015, na cidade do Rio de Janeiro. Ela anunciou marcar os 20 anos da Água a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Brasil em agosto. O evento de 2015 teve como objetivo renovar o nosso política mundial para o desenvolvimento sustentável, transformar os temas da economia verde na erradicação da pobreza, para a estrutura institucional necessária para o desenvolvimento sustentável acontecer. A realização de investimentos de 400 países para a participação específica da população. A sociedade civil estava tão presente que um evento paralelo foi organizado, a Cúpula dos Povos. Os resultados da conferência foram considerados insuficientes pela sociedade civil, e o documento final aprovado, intitulado O Futuro que Queremos, foi avaliado como frágil e tímido. O texto foi visto apenas como uma declaração de intenções. O Greenpeace Brasil criticou publicamente a falta de audácia da ONU. Vale dizer que Greenpeace é uma ONG, né, que defende essas pautas ambientais e ela assume sempre uma posição outsider, né, uma posição contrária às instituições governamentais, no sentido de sempre tentar pressionar o governo a fazer sempre um pouco mais. Então, você veja que, apesar da importância do Rio Mais 20, a posição do Greenpeace é uma posição dura em relação às conquistas, no sentido de tentar extrair ainda mais resultados em termos de política ambiental, né? Beleza, vamos parar o compartilhamento e vamos voltar para a nossa discussão. Tendo em vista todo esse cenário, o que a gente pode proceder aqui? A gente pode pensar em algumas pautas teóricas, conceituais, seja para repertório de redação, ou seja, para conseguir se sair bem em uma eventual questão objetiva do Enem ou de qualquer outro vestibular, quando a pauta é interdisciplinaridade. A primeira coisa que é importante vocês entenderem é que no Enem não existe, via de regra, questões que sejam puramente de sociologia, puramente filosofia, história e geografia, no que diz respeito ali às ciências humanas e suas tecnologias. São 45 questões e elas são, grosso modo, interdisciplinares. Então, uma questão, coisa que já apareceu no Enem em umas 3, 4 ocasiões, sobre sustentabilidade, ela pode ter uma pegada mais da geografia,
dialogada com uma problemática sociológica. Ela pode ter uma discussão mais histórica, pegando ali algum evento, vamos supor, a Revolução Industrial, e fazendo uma conexão de textos, uma comparação com alguma discussão filosófica, utilizando, por exemplo, algum autor da filosofia que venha debater essas pautas ambientais, essas pautas sobre sustentabilidade. É nesse sentido que mais adiante no vídeo eu quero apresentar para vocês um autor chamado Peter Singer, um autor australiano, responsável por dois livros muito emblemáticos nas ciências humanas, um livro chamado Ética Prática e um outro livro chamado A Libertação Animal. Ele é o principal autor vivo hoje no mundo quando a discussão é bioética ou sustentabilidade, inclusive, ou políticas ambientais. Então, é um cara que, quando esse assunto surgir, é mais do que recomendável que você remonte a ele, né? Então, qual que é a minha ideia nesse momento agora da aula? Te apresentar alguns parâmetros mais sintéticos, resumidos, do que a gente já falou até o momento sobre sustentabilidade. Em seguida, te apresentar o Peter Singer através de um data show que eu organizei para vocês. Posteriormente, passar um pequeno vídeo dele no programa Café Filosófico aqui do Brasil, da TV Cultura. O vídeo é longo, ele tem 50 minutos, então eu vou passar só um trechinho dele para vocês, um pequeno trecho. E por último, a gente vai responder aqui juntos 4 questões do Enem sobre essa pauta, sobre sustentabilidade. Na verdade, uma questão inédita e 3 questões que caíram em edições anteriores aí dos últimos anos no Enem, beleza? E aí isso envolve também fazer uma discussão sobre o estilo, a estrutura das questões do Enem, né? Teoria de resposta ao item, a metodologia de Bloom, a gente conversa disso daqui a pouco, mais ao final da aula e mais detalhadamente ainda semana que vem, tá bom? Então a gente entende que essa pauta da sustentabilidade envolve desafios ambientais, desafios sociais que são absolutamente atuais, né? Talvez seja a grande questão política do mundo hoje, sejam práticas sustentáveis, né? Refletir sobre os impactos dessas ações do ponto de vista individual, vamos supor o fato de você reciclar ou não lixo da sua casa, até ações coletivas, no sentido de instituições governamentais pensarem em ações que impactem menos sua comunidade, seu estado, sua cidade, seu país, né? E sem que isso barre o progresso, o desenvolvimento econômico. Isso a gente tem chamado de desenvolvimento sustentável ou economia verde, que é o indutor aí dessa consciência ambiental, social. A ideia é propor uma abordagem que equilibre progresso econômico, preservação ambiental e bem-estar social, né? A ideia é pensar em práticas que sejam sustentáveis através de inovações tecnológicas, tentando minimizar impactos negativos no meio ambiente e garantindo a qualidade das atuais gerações e das futuras gerações, como a gente já havia dito, né? Pois bem, tendo em vista isso, há uma dimensão ambiental que a gente tem que pensar, ser ecoeficiente, preservar a natureza e ter resultado, atingir sustentabilidade, pensar em uma política socioambiental, ou seja, ter uma dimensão social e, ao mesmo tempo, uma dimensão econômica. Esse é o grande desafio, né? Seja dos cientistas desenvolverem produtos que tenham essa natureza, seja da mudança de mentalidade de governos e da própria população. Então, há 3 grandes pilares, digamos assim, para o desenvolvimento sustentável. Primeiro pilar, preservação e conservação de recursos naturais. Segundo pilar, redução de poluentes e uma gestão mais adequada com resíduos, né? Por exemplo, há muito tempo atrás, grandes cidades, no lugar de um aterro sanitário, ela tinha grandes lixões, né? Então, definir bem o destino, a forma mais adequada de tratar os resíduos é um segundo grande pilar de discussão ambiental.
né? E o terceiro, uma utilização sustentável de recursos hídricos, energéticos, por exemplo, defender o crescimento de energia limpa na, na construção das novas tecnologias. Esse é o pilar ambiental. Há um outro pilar, que é o pilar social, que é buscar a equidade, isonomia, condições favoráveis do ponto de vista ambiental para todos, né? Justiça social e a qualidade de vida, que é dentro de uma pauta que a gente chama de biopoder, de biorresponsabilidade, biopolítica, criar políticas públicas em que toda a população tenha acesso mínimo aos recursos, né? Respeito aos direitos humanos, inclusão social, educação, até para discutir a questão ambiental. Quem passa fome não tem tempo, não tem condições de reproduzir ou pensar questões ambientais, né? Então, a gente tem que ter inclusão social, educação e saúde acessível a todos. Existe um outro pilar, que é o pilar econômico. Desenvolver a economia de forma sustentável, pensar em práticas comerciais, seja da indústria, seja da iniciativa privada do Estado, mas que seja eticamente responsável dentro dessa economia verde, dentro dessa ética verde, né? Associar crescimento econômico à preservação dos recursos. A natureza ela não tem recursos infinitos, então, se a gente continuasse com ações e uma postura tecnológica dos tempos da indústria cultural, da Revolução Industrial, a gente estaria fadado ao fim, né? Fim da própria natureza humana, porque os recursos faltariam. Pois bem, a sustentabilidade, então, ela tem que ser compreendida nesses três pilares: pilar ambiental, pilar social, pilar econômico, e é isso que vai construir um olhar equilibrado aí para o futuro. Então, quais seriam os nossos principais desafios? Pensar mudanças climáticas, pensar e saídas para minimizar isso, né? Escassez de recurso, a pauta da desigualdade social, né? Reciclagem, economizar água, economizar energia, pensar num transporte sustentável por meio de energia solar ou por meio de energias limpas como a água, né? Diminuir o uso de recursos que envolvam bens que são mais poluentes, né? Como a gasolina, por exemplo, né? O uso do álcool, do etanol, como uma invenção que se popularizou mais no Brasil, já foi um fator positivo que diminuiu esse impacto, né? Esse tipo de reflexão talvez seja a reflexão mais forte do ponto de vista político das sociedades contemporâneas, né? Por isso é um tema que tem um potencial enorme de virar um tema de redação, por isso que ele pode se tornar em várias questões objetivas em vestibulares, né? E no próprio Enem, que é o nosso foco. Pensar em uma sustentabilidade global, beleza? Em vista disso, eu vou querer novamente compartilhar minha tela para mostrar para vocês um data show que eu preparei sobre o autor que talvez mais reflete isso no mundo, que é um cara chamado Peter Singer. Então, vamos à apresentação. Deixa eu subir aqui. Esse rapaz que vocês estão vendo aí na imagem, em desenho, é um filósofo australiano, como eu havia dito, vivo ainda, muito influente. Se você jogar o nome dele no YouTube ou no Google, você vai encontrar inúmeras referências. Como eu havia dito, ele publicou uma série de obras, mas se destacou por duas. Uma obra chamada Ética Prática e uma outra obra chamada Libertação Animal. Ele é o maior autor sobre bioética no mundo hoje. Já caiu em vários vestibulares, já apareceu no Enem, pode novamente aparecer, né? Primeira coisa que a gente tem que estabelecer, o que é bioética? Tem aí um resuminho. A bioética é uma disciplina que trata de questões morais vinculadas à vida humana, à vida animal, à vida ambiental. Ela apresenta um caráter interdisciplinar, que envolve saberes que vão da filosofia até a medicina. Quais são as principais pautas? Vegetarianismo, veganismo, fertilização in vitro, aborto, clonagem, eutanásia, transgênico, pesquisas com células-tronco,
responsabilidade moral dos cientistas nas suas pesquisas e aplicações na área da saúde. Esse termo, bioética, é um termo contemporâneo. A primeira vez que ele foi utilizado foi por um pastor protestante chamado Paul Fritzscher, nos anos 20 do século 20, né, em 1927, quando ele publicou um artigo numa revista chamada Cosmos, onde ele apresenta essa discussão pela primeira vez. Mas esse conceito hoje, 2023, ele é popularizado e amplamente lido através das obras desse filósofo Peter Singer, esse filósofo australiano. O que a gente pode, a partir daí, então, inferir? O que esse cara, o que o Peter Singer tem a dizer a respeito dessas pautas? O que ele efetivamente defende? Vamos parar o compartilhamento aqui. O Peter Singer, ao escrever essas obras, especialmente a obra Libertação Animal, que foi publicada nos anos 70, ele defende a ideia de que temos assumido uma postura muito especista, é um conceito dele, especismo, remetendo à espécie, no sentido de nos colocarmos muito acima da natureza, como se a natureza estivesse inteiramente a nosso dispor, a nosso usufruto. E a ideia dele é propor uma visão anti-especista, no sentido de compreender que nós somos apenas parte da natureza e que temos que entender que se tivermos uma postura desenfreada em relação aos recursos, fatalmente nos faltarão recursos, né? Isso ele diz nessa obra que vocês estão vendo agora, e que é a defesa de uma postura antiespecista. Recentemente foi publicado no Brasil, inclusive, essa outra obra, pensando num estatuto moral de direito para os animais não humanos, como diz o Reginaldo José Horta, né? Mas a grande obra é essa, Libertação Animal. Ok, tendo em vista isso, podemos ver só um trechinho aqui de um vídeo que eu quero deixar como recomendação. Se você digitar no YouTube Café Filosófico, Peter Singer, você encontra esse vídeo integralmente, entendendo a relevância dele como um grande autor para essa pauta. Vamos ao vídeo. Bem rapidamente, eu vou deixar só como recomendação. Você já pensou que pode existir uma ética na alimentação? Que talvez o que está à nossa disposição nos supermercados esteja levando o nosso planeta a sofrer danos irreparáveis? O filósofo Peter Singer nos leva a uma reflexão sobre as práticas de produção dos alimentos e de como nossos hábitos alimentares influenciam o ambiente e nosso bem-estar. Para alimentar milhões de pessoas, é importante repensar os rumos da produção de alimentos. So, with this question of the impact that what we eat has, obviously this has been an interest of mine for quite a long time since I started thinking about the ethics of how we ought to treat. A hipótese do Peter Singer é a defesa por meio de uma ética utilitária, gradativa, de redução do consumo animal e de práticas que envolvam o sofrimento animal, né? Migrando no futuro para uma lógica vegana, vegetariana. Como eu disse, a gente não tem tanto tempo, 50 minutos apenas de aula, né? Então, que é o que eu projetei para hoje. Então, eu sugiro que vocês procurem esse vídeo de forma integral. Só digitar Ética na Alimentação, Peter Singer, programa do Café Filosófico da TV Cultura, beleza? Pois bem, vamos então para a última parte da nossa aula. O tempo parece que passou bastante rápido. Eu vou compartilhar novamente a tela para a gente responder algumas questões que estiveram presentes no Enem, tá bom? Então, vamos a elas. Cadê? Será que eu fechei essa página?
questõezinhas do Enem. Deixa eu descompartilhar novamente. Vou tentar abrir por fora aqui. Vamos lá. Separei aqui 3 questõezinhas. Vou abrir novamente, acho que sem querer eu acabei fechando a página. A gente tem aqui um material que vai até ser disponibilizado. Vamos lá, as partes sem gabaritos, para que a gente possa responder aqui. Questão 1, Enem 2019. A gente vê um texto adaptado de um texto, uma revista chamada Expressão Popular, publicada no ano de 2012, que diz assim, ó, a pecuária está em toda parte, que representa 70% dos recursos da terra. Uma alimentação sem carne, pensa aí na pauta do Peter Singer, né? É possível, mas a carne representa status, é uma indústria que cria empregos. Não podemos falar de sustentabilidade sem falar sobre pecuária. Beleza. A partir da leitura do texto, o que se pode inferir? Enem 2019, tá, pessoas? É muito comum no Enem que todas as alternativas elas têm alguma procedência. Então, você tem que marcar o que melhor corresponde ao comando, que é o que está sendo pedido, e ao texto de apoio, tá bom? O texto, a partir dele, a gente pode inferir o quê? Letra A. A alimentação e o meio ambiente estão diretamente relacionados, alimentação e meio ambiente, uma vez que a produção de alimentos ela gera impactos significativos. Não vejo problema nenhum nessa alternativa. Ela, inclusive, tem grande conexão com o comando e com o texto. Você veja que tem um elemento até bastante de interpretação de texto mesmo, né? Letra B. A agricultura orgânica é uma solução viável para garantir a sustentabilidade ambiental e segurança alimentar. Não tem nada de errado na letra B. Só que em nenhum momento foi levantada a pauta de uma agricultura orgânica. Então a letra B não parece fazer muito sentido, né? Letra C. Diz assim, a produção de alimentos convencionais é mais sustentável do que a produção de alimentos orgânicos. Claro que não, né? Os alimentos orgânicos, com menor presença de agrotóxico, uma produção mais artesanal, digamos assim, ela é obviamente mais sustentável. Então, a letra C ela está errada mesmo. Letra D. A agricultura familiar não é capaz de suprir a demanda alimentar da população global. Essa é uma discussão que cabe refletir, mas não é uma discussão levantada pelo texto. Então, descarte ela. Letra E. A redução do consumo de alimentos é uma estratégia eficaz para garantir a sustentabilidade do planeta. Redução do consumo de alimentos? Não. O texto fala sobre a redução do consumo de carne, né? Redução da ingestão de animais, isso sim. Então, nos resta só a letra A. Esse é o formato, é isso que vocês vão encontrar quando a pauta for sustentabilidade. Alternativas que envolvem ali fundamentalmente interpretação de texto e outras que têm um grau ali de complexidade analítica um pouquinho maior. Enem 2018. Vamos analisar o texto. O uso de sacolas plásticas causa impactos significativos no meio ambiente. Para minimizar esses impactos, muitos supermercados têm adotado cobrança pelo uso de sacolas plásticas, oferecendo alternativas, por exemplo, sacolas reutilizáveis. Essa prática, ela está vinculada a quê? Economia circular, consumo sustentável, poluição difusa, reciclagem, controle de recursos naturais. Com base na nossa própria aula, fica evidenciado que é consumo sustentável. Né? Economia circular, fazer a economia girar, não é essa a discussão. Consumo sustentável, sim. Né? Poluição difusa, não. Reciclagem, reciclagem é muito bom, controle de recursos naturais é muito bom, mas qual que é a discussão central de você economizar o uso de sacolas plásticas e utilizar sacolas reutilizáveis? Pensar numa forma de consumo mais sustentável, né? O Enem, como eu disse, tem essa característica de nos estimular a usar questões que a mais adequada ao comando é o texto. Então, existem alternativas que elas fazem sentido, mas não devem ser marcadas porque são distratores, não exatamente erradas, não são alternativas erradas, são alternativas que não se adequam ao que está sendo pedido no comando. Beleza? Questão 3, você veja que são questões simples, né? E todo ano aparece no Enem. 2017, a gente pegou 19, 18, 17, né? Os produtores de Nova Europa, lá em São Paulo, estão insatisfeitos com a proibição da queima
e do corte manual de cana, que começou no sábado, dia 1º de março de 2014, em todo o estado de São Paulo. Para eles, a produção se torna inviável, já que uma máquina chega a custar R$ 800 mil e o preço do corte dobraria. Além disso, a mecanização cortou milhares de postos de trabalho. A Sociedade Brasileira de Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuárias e Agroindustrial. Com a proibição da queima, os produtores dizem que o corte de cana fica inviável, né? Então, a gente tem uma discussão aqui que ela é de emprego, empregabilidade, uma outra discussão que é impacto ambiental, né? Com base nisso, vai marcar a alternativa. Essa proibição imposta, as alternativas aqui estão embaralhadas, tá? Vamos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? Porque as letras aí não estão fazendo muito sentido. Qual alternativa faz mais sentido? A primeira, restringir o fluxo migratório, o povoamento da região? Ninguém está falando disso. Segundo, aumentar a lucratividade de canaviais, o setor sucroenergético? Também não é essa a discussão. Letra C, a terceira aí, reduzir a emissão de poluentes, o agravamento de problemas ambientais? Essa é a discussão. É isso que está gerando polêmica. Se é possível fazer isso sem gerar uma crise econômica para os trabalhadores, né? A letra C me parece adequada. A outra, promover o desenvolvimento e sustentabilidade de uma indústria intermediária. Quem está falando de indústria intermediária, né? Então, não. Por último, estimular a qualificação e produção de mão de obra presente nos canaviais. Seria ótimo que houvesse um estímulo, mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando sobre perda de empregos, justamente por conta do uso dos recursos do passado. Então, a alternativa que melhor se adequa é a terceira, né? Reduzir a emissão de poluentes e o agravamento em problemas ambientais. É a medida que foi adotada que tem gerado insatisfação parte dos trabalhadores. Vamos para a última, que é uma questão inédita. Não caiu no Enem, mas ela segue a estrutura das questões do Enem. Pegou-se uma matéria do Mundo Educação, do site do UOL, que diz o seguinte: os problemas ambientais urbanos são fenômenos que impactam diretamente o meio ambiente das cidades. E, em muitas situações, esses fenômenos possuem causas naturais, que são potencializadas pela ação do homem, assim como a acentuada transformação da natureza. Os elementos motivadores desses problemas ambientais nas cidades estão centrados em questões relacionadas à intensa modificação do espaço natural pelas atividades produtivas. No Brasil, esses problemas estão intimamente ligados à expansão desordenada dos centros urbanos. Beleza. Aí vem o comando. Nesse contexto, é fundamental adotar estratégias que promovam a sustentabilidade urbana, buscando um desenvolvimento que seja equilibrado e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, considerando o tempo, o desafio da sustentabilidade urbana. Qual das seguintes alternativas representa uma medida eficaz para enfrentar o problema da expansão desordenada? O Enem, em geral, no comando, não faz uma pergunta, assim, com interrogação. Em geral, é uma ideia inacabada e a alternativa é o que corresponde a essa ideia. Mas vamos marcar. Qual alternativa melhor corresponde ao que o texto está propondo? Construir mais vias expressas, rodovias, para acomodar o aumento do tráfego de veículos? Essa não é uma questão sequer levantada no texto. Incentivar um planejamento urbano, construção inteligente, uma engenharia inteligente, uma arquitetura inteligente, uso de tecnologias limpas, renováveis, energia solar, utilização da própria água da chuva. A gente falou muito disso hoje. Esse é o caminho, né? A letra B parece mais adequada. Letra C, promover o desmatamento de áreas verdes? Muito pelo contrário, né? A gente tem que reduzir. Letra D, aumentar o número de indústrias nas áreas urbanas? Ao contrário, a gente tem que ter um controle disso. Letra E, reduzir o investimento em transporte público? Não, a gente pode continuar investindo em transporte público, mas um transporte que seja sustentável, né? E está concluindo ainda dizendo o uso de veículos individuais? Ao contrário, quanto menos veículos individuais, melhor. Só se for de energia limpa, tipo bicicleta, por exemplo, né? Então, a alternativa mais adequada é exatamente a letra B. Beleza. Respondemos aqui 4 questões, uma inédita e 3 que seguem o modelo Enem, para vocês terem uma dimensão de como o assunto de hoje apareceria numa eventual questão para vocês. É importante de mencionar também que essa discussão ela é muito forte para redação, né? Para repertório de redação. Eu espero que
o nosso debate aqui tenha colaborado para despertar novas matrizes reflexivas para vocês. E semana que vem a gente aparece com mais um vídeo em torno dessa discussão da sustentabilidade, que foi dessa vez. Da próxima, o assunto será outro, tá? Em torno de atualidades. Grande abraço para vocês, boa semana, tchau, tchau.